Queridos amigos e irmãos, boa noite. É sempre uma alegria vir até aqui, mas é também motivo de grande responsabilidade falar do Evangelho do Cristo. E o tema de hoje fala de algo muito especial, no sentido de que, se a gente observar a possibilidade das mudanças em nós para a corrigenda dessa dificuldade, muito alçaremos na direção da iluminação da criatura e do próprio planeta. O texto do Evangelho segundo o Espiritismo diz o seguinte: a vingança é um dos últimos resíduos dos costumes bárbaros, que tendem a desaparecer dentre os homens. Ela é, como o duelo, um dos derradeiros vestígios daqueles costumes selvagens em que se debatia a humanidade no começo da era cristã. Por isso, a vingança é o índice seguro do atraso dos homens a que elas se entregam, e dos espíritos que ainda podem inspirá-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento jamais deve fazer vibrar o coração de quem quer que se ligue e se afirme espírita. Vingar-se é ainda, vós o sabeis, de tal maneira contrário a este preceito do Cristo: perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se recusa a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. A vingança é um sentimento tanto mais funesto quanto a falsidade e a vileza são suas companheiras assíduas. Com efeito, aquele que se entrega a essa paixão cega e fatal quase nunca se vinga às claras. Quando é mais forte, precipita-se como uma fera sobre o que considera o seu inimigo, pois basta vê-lo para que se inflame a sua paixão, a sua cólera, o seu ódio. No mais das vezes, porém, assume uma atitude hipócrita, dissimulando no mais profundo do seu coração os maus sentimentos que o animam. Toma então caminhos escusos, seguindo o inimigo à sombra, sem que este desconfie, e aguarda o momento propício para feri-lo sem perigo. Ocultando-se, vigia-o sem cessar, prepara-lhe ciladas odiosa, e quando surge a ocasião, derrama-lhe o veneno na taça. Se o seu ódio não chega a esses extremos, ataca-o na sua honra, nas suas afeições. Não recua diante da calúnia. Suas perfídias insinuações, habilmente espalhadas em todas as direções, vão crescendo pelo caminho. Dessa maneira, quando perseguido, aparece nos meios atingidos pelo seu sopro envenenado, admira-se de encontrar semblantes frios, onde outrora havia rostos de amigos bondosos. Fica estupefato quando as mãos que procuravam a sua agora se recusam a apertá-la. Enfim, sente-se aniquilado quando os inimigos mais caros e os parentes o evitam e se esquivam dele. Ah, meus irmãos, o covarde que se vinga dessa forma é 100 vezes mais criminoso que aquele que vai direto ao inimigo e o insulta face a face. Para trás, portanto,
com esses costumes selvagens, para trás com esse hábito de outros tempos. Todo espírita que pretendesse ter ainda hoje o direito de vingar-se seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tomou por divisa o lema: fora da caridade não há salvação. Mas não me deterei em semelhante ideia de que um membro da grande família espírita possa jamais ceder ao impulso da vingança, mas, pelo contrário, ao do perdão. É dessa forma que Jules Olivier, Paris, 1862, nos fala de vingança, de um sentimento torpe, sempre doentio e perverso, mas que acompanha o homem desde os tempos de barbárie, desde os tempos mais antigos, desde o tempo em que o homem não compreendia nada sobre a relação interpessoal, sobre a possibilidade da amizade, do carinho e, muito especialmente, do sentimento de amor. Então, o que nos preparam os espíritos que trabalharam com Kardec na codificação do Pentateuco Espírita, para que mudássemos ou para que mudemos a posição ainda tão bestial de substituir a possibilidade do amor a necessidade de ocupar ainda a tristeza do ódio, do desamor, da falta da caridade e principalmente da vingança. Em que consiste a vingança? Nos perguntam os espíritos. É uma manifestação de desamor, decorrente do estado de atraso moral em que ainda se encontram os homens que dela se utilizam e os espíritos que nos inspiram. O homem já traz isso. Mas principalmente os homens que agora não têm mais o corpo físico, perderam, portanto, este corpo para o que nós chamamos de morte, que atinge apenas a matéria física, e os tropeços desse espírito que agora se encontra à mercê da verdade nua, clara, insofismável, de tudo que realizou na terra, dos desencontros, principalmente os doentios, infames, se encontra agora acuado com a situação que ele vivenciou, promovendo a discórdia, vingando-se, matando, ferindo. Esses espíritos nos assediam todos os dias. Muito da cólera, do ódio, das dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia, sai muito por conta da falta de atenção para corrigir essas infecções espirituais com a prece, com a oração, com a possibilidade de aprender a amar o outro, principalmente aquele outro que faz parte de um núcleo muito especial, de um clã, de uma família. É preciso que a família possa se reunir, de repente conversando coisas que interessam a uma vida inteira. Não essa vida de relação dentro da casa por algum tempo, com papai, mamãe, os irmãos, organizando-se para, ao desencarnar, levar consigo um acúmulo de momentos extremamente pessoais, cheio de sentimentos carinhosos, amorosos, de responsabilidade, de convivência, às vezes até difícil, mas de grande compreensão. Porque é sempre muito difícil caminhar na direção do tempo
no seio de uma família que nem sempre a gente conhecia, que a gente é aquele pássaro diferente, pequeno, raquítico, às vezes sem compreensão, mas que às vezes o espírito, para alçar voo na direção do tempo futuro, melhor do que veio, precisa compreender-se necessário ao conhecimento, ao relacionamento dessa família que a gente tem. E às vezes o ódio é tão grande que a gente não consegue livrar desse ódio do passado. E estimulado por inimigos que agora nos obsediam, faz com que essas relações de dificuldade se acentuem cada vez mais. Mas é importante que a vingança, um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros, que tendem a desaparecer dentre os homens, principalmente pela efetiva atividade do bem entre família, entre irmãos. A vingança é, portanto, uma inspiração que se toma mais cruel quando associada à falsidade, à pequenez, à baixeza. E são dessas coisas pequenas no seio da família que a gente vai precisando evitar. Mesmo que você escute, cala. E se conseguir falar alguma coisa, não é nada disso que nós estamos precisando falar, mas de compreensão, de sentimento de amor, de colaboração na limpeza do lar, na ajuda da mãe, do pai, na compreensão do filho-problema, que sempre existe. Para que as torpezas que nos levam a odiar, a se vingar de ações às vezes tão sutis, mas que de repente abrem feridas tão agudas no espírito, já receioso de sentimentos transatos, agonizantes dentro de si, partem para a brutalidade e às vezes se rompem querelas que não temos como evitar e remediar. Por que a vingança é condenável? Porque precisamos extirpá-la das nossas vidas, extingui-la do meio da sociedade, principalmente dessa sociedade tão próxima de nós, que é a família. Porque sendo ela uma manifestação de um coração ressentido pelo ódio e que guarda a mágoa do semelhante, torna-se contrária à lei de Deus, que é toda amor, que é toda caridade, que é toda benevolência. A criatura que ama não trai, não perturba, não fere. E aí por diante, Jesus nos aconselhou a perdoar 70 vezes 7 vezes. Prescreveu também que devemos amar o nosso inimigo. A vingança é a negação desses dois ensinamentos. Ora, se precisamos amar os inimigos, por que não trabalhar aqueles que nos foram impostos pela espiritualidade superior, abrindo a oportunidade cristã, divina, de trabalhar sentimentos mais puros, que encontramos em nós? Esse sentimento puro, a relação do homem com o amor, nasce de algo divino. A centelha principal da criatura humana na criação, do espírito simples e comum, ignorante, é a centelha do amor. Do amor de Deus por cada um dos espíritos que somos. Se existe uma centelha de amor, o que vale é burilar essa centelha de amor, para que ele não continue apenas acesa no íntimo do nosso inconsciente, mas trazê-lo para o lado da consciência, fazer com que ele possa se espargir por todo o organismo físico, além do mais, e muito mais, que ele possa sair de nós com uma fragrância de um perfume, que às vezes só colocar atrás da orelha deixa algumas pessoas também irritadas porque cheira muito. Falo dos grandes extratos dos tempos do passado, que deixavam a sujeira para trás, mesmo no corpo físico, mas o extrato, o perfume,
dava-nos a condição de, pelo menos, poder conversar. História do passado também. Mas então, se esse amor não conseguimos burilar, se a gente não consegue tirar a dificuldade da testa franzida, enrugada, porque não consegue abrir os olhos sequer para sentir a presença da luz que entra pela janela, se a gente só consegue vislumbrar uma conversa muito rápida quando a noite chega, por que perder tanto tempo para discutir questões tão pessoais, intrínsecas às nossas mudanças? Então essa centelha precisa dar-nos a oportunidade de conversar, de desejar boa noite, de desejar bem ao filho que vai ao trabalho, à escola, de verificar se ele está alimentado, de verificar a possibilidade de ter cumprido as obrigações com os deveres e de desejar que ele volte para casa para que possa saborear o suco do trabalho, o sentido do amor familiar, principalmente da mãe e também do pai, que às vezes faz o mesmo, prato delicioso para matar a fome. Então, é necessário que essas nuances tão simples do dia a dia possam se manifestar diariamente. Nos tempos de hoje precisamos nos desligar mais do que pensam os outros. Ainda há pouco, via no celular um grupo que foi criado para discutir e verificar o que acontecia no Dia da Criança. E uma pessoa reclamou ainda no Dia da Criança. Por que que o próprio Criador se desligou, pediu para sair? Um dos principais do grupo saiu do grupo. A pessoa ficou estranhando. Por que que ele saiu? Ainda era Dia da Criança. E hoje uma postou alguma coisa, eu postei algumas fotos da nossa festa da criança, e alguém entrou, aí ficou esperando alguma coisa e postou o seguinte: esse grupo é muito molenga, ninguém diz nada, ninguém fala. Ora, se um grupo no WhatsApp está tão molenga, imagine aquilo que deixamos de conversar em casa exatamente por causa do WhatsApp, porque tem muita fofoca. Era esse o problema daquele grupo. Não tinha nenhuma fofoca, não tinha nenhuma morte, não tinha nada. As festas haviam acabado e grande parte do grupo havia saído. Então não havia mais nenhuma necessidade de água entrar. E ela entrou para saber quem era. Mas que grupo parado! Era essa a expressão. Então não precisamos parar dentro de casa e na convivência com os irmãos. E sempre tem alguma coisa nova. Mesmo que seja um fuxico. Sabe de uma coisa? Um amigo que trabalha conosco hoje, interessante, se vestia tão mal, hoje foi tão bem vestido. E o comentário devia ser: que bom. Deve ter se olhado no espelho e a partir de agora vai se sentir melhor, porque está parecendo com os outros. Mas no outro tempo, poderia ser o seguinte: ah, voltou, vestiu bem, deve ter roubado a roupa de alguém, né? Porque as pessoas gostam de falar mal dos outros, então vem sempre que falar mal. Eu deixei para dizer o pior depois, porque o bom deve ser sempre melhor e primeiro. A vingança não seria uma forma de aplicação da justiça? Justiça com as próprias mãos? Não. Aquele que faz justiça com as próprias mãos arca com a responsabilidade do respectivo resgate. Fazer justiça compete unicamente a Deus. Quando buscamos as desconfianças da antipatia do outro, até mesmo dentro de casa, a antipatia do filho pelo pai ou pela mãe, ou o contrário, do pai pelo filho que teve, é algo que precisamos compreender, existe. E às vezes desorganiza uma família inteira. Somos 5 na família.
4 são criaturas magníficas. Não dão trabalho ao pai, estudam, fazem tudo de bom e melhor. Mas tem um que chamamos às vezes de ovelha negra. É a este que o pai e a mãe mais se devotam e gera uma confusão. De vez em quando, um dos 4 chega, interessante, nós somos bons, fazemos o melhor dentro de casa com os nossos pais e eles se desvelam, só cuidam dele. Que coisa! Começa aí uma querela. Por que ela cuida? Porque ele veio para não desarmonizar o que ele faz, mas para que ele possa conviver nesse ninho, mesmo sendo diferente. E aí deve ser a luta dos outros irmãos. Trazê-lo para a conversa, para o passeio, para o cinema, para assistir um filme, para ler um livro, para ouvir o Evangelho. Em vez de criticá-lo, colocá-lo à vec, debaixo do braço, seguir junto. Se são 4, ele é só um, então são 4 oportunidades de fazê-lo entrar no grupo, trabalhar com esse grupo familiar, ajudar os pais. Fazemos o contrário. É mais fácil, deixa eles para lá. Abandona 3. 4 para um lado, 3 para o outro. Pai e o filho problema, pai e mãe com o filho problema, e os outros 4 os entufados. A verdade é que aquela família precisa de cordialidade para com aquele pássaro de cor diferente. A justiça divina dispõe de recursos que dispensam nossa atuação. Esses remendos divinos, crísticos, têm que existir. Porque grande parte de nós não compreendemos que a reencarnação é uma possibilidade extremamente justa. Para ajustar, é justiça de trazer o inimigo do passado, que foi meu filho, agora como minha mulher. E ainda, às vezes, o contrário. Então há sempre um rodízio naquele grupo que precisa se harmonizar. Como Jesus reprovou a vingança? Quem sabe do Evangelho do Cristo, primeiro deve conhecer que não tem uma só vírgula separando uma sentença, uma frase, uma oração, que fale que Jesus tenha apontado o dedo para alguém para recriminá-lo. Ele atendeu a todas as pessoas com a humildade de sempre, com o mesmo sentimento do amor, de amor a todos, mesmo conhecendo profundamente aquelas criaturas, rudes, ignorantes, imperfeitas. E a todas deu a lição do crescimento moral, da busca para desenvolver-se diante da eclésia, da igreja, da família, da sociedade que iriam participar. Aconselhando a perdoar e amar os inimigos e a fazer o bem a todos indistintamente. Foi assim que Jesus nos ensinou, repetindo. Jesus reprovou a vingança, portanto, aconselhando-nos a perdoar e amar os inimigos e a fazer o bem a todos indistintamente. Aquele que perdoa é bem visto aos olhos de Deus. Se torna por isso merecedor também do seu perdão. Há uma possibilidade, que aqui já falamos uma vez, quando falamos de perdão, de que Deus está muito aí ligado nessa história da gente estar toda hora pedindo, oh meu Pai, me perdoa, oh Deus, me perdoe. Sabe por quê? Porque Deus não fica indignado. Ele não sente tristeza. Ele não tem medo. Ele não tem ódio. Deus é linear.
equilíbrio puro. Ele tem a certeza de que nós um dia vamos acertar o caminho e chegar à angelitude. Vamos tropeçar muitas vezes, vamos até cair, mas oportuniza-se uma outra vez, mais uma vez. Novamente, a reencarnação explica que faremos N vezes até essa angelitude chegar. No dia que aprendermos a nos segurar, apesar do tombo, já vamos começar a caminhar nessa direção. E precisa trabalhar um sentimento de atenção, de ter atenção ao caminho, de ter atenção a essa responsabilidade de aprender a se sentir parceiro do outro, do caminhar, a ajudar, ter sempre uma mão atenciosa para pegar na mão daquele que escorregou e caiu. Há poucos dias, vendo televisão, não foi isso, foi no próprio discriminado WhatsApp, um filme muito interessante. Tem um servidor de um hospital atrás de um balcão, trabalhando, e chega um casal com um filho de um dia, estão saindo do hospital. Acho que para assinar os papéis de saída do hospital, o pai coloca o cesto, a cestinha, sobre o balcão. Não sei o que ele faz. O berço, a cestinha, cai do outro lado. E a criança salta fora e ele fica com as mãos estendidas. Do lado, o rapaz, o trabalhador do hospital, que está escrevendo de repente. Imagine a presença de Deus magnífica. Como eu estou falando, o garoto passa aqui e ele faz isso, se decriva e apara a criança na mão, numa única mão. Coloca no colo, se levanta e ninando o garoto, que não teve tempo nem de chorar. E o desespero se acentua, porque a mãe nesse instante já está arrodeando aquele balcão, com a alegria de não ter praticamente perdido, porque de 1,5 metro, 2 metros de uma parede, de um balcão, uma criança de um dia de nascido poderia sofrer consequências graves. A presença de Deus é muito sutil. Mas alguém que não estava prestando atenção a um evento é estimulado pelo instinto, que é algo primitivo em nós, que está contido no primeiro cérebro que o homem teve. Para poder aprender a caminhar, ganhou um outro. Mas o instinto do homem está localizado no que nós hoje chamamos de cerebelo. Bem pequenininho aqui, todo mundo imagina que ele não existe. É apenas a base do cérebro, é a base da criatura humana primitiva. Lá estão todos os nossos recalques e dificuldades do passado. Mas está também aquilo que era importante naquela época, instinto para se defender das loucuras do tempo, das intempéries dos grandes animais. Hoje, com uma mente tão brilhante, com tudo que nós já aprendemos, precisamos ser não sutil, mas extremamente sagaz na conquista do verbo mais fácil, não da agilidade de que nós estávamos falando, para surpreender o outro sempre com algo maior de atenção, de bem, de amor, de paz, de responsabilidade. Aquele que perdoa é bem visto aos olhos de Deus e se torna, por isso, merecedor também do seu perdão, para repetir. Como falava, esse perdão é um costume da gente pedir, mas o bom mesmo era tentar trabalhar o bem sem instigar, sem precisar de se arrepender e de pedir perdão. A possibilidade existe. E ainda temos mais uma pergunta. Como devemos agir se o sentimento de vingança for mais forte
do que o desejo de perdoar. Existe, pode ter certeza. Devemos empreender todo o nosso esforço por desenvolver o sentimento de fraternidade e tolerância, buscando no Evangelho e na prece o amparo e a inspiração para nos libertarmos do desejo de vingança. Rezar, parar, sentiu, para, vira estátua. As crianças sabem fazer isso, brincam de estátua muito bem. Então, determinada hora de levantar a mão para se vingar de uma tapona, coloca ela no bolso, cruza os braços, range os dentes, morde os lábios, e aí sim, pensa, com esforço muito pessoal. Então, a nobreza da alma, cuja principal característica é perdoar indistintamente as ofensas, é conquista de grande esforço. Por isso eu falei dessa forma, morder com firmeza, engolir a palavra que iria ofender por vingança. Precisamos exercitar desta forma para poder ir modificando-se, trabalhando melhor o sentido do amor. Qual a consequência da vingança para quem a pratica? O que ela realiza de proeza na criatura vingativa? Aquele que se vinga, além de aumentar os seus débitos para com a justiça divina, deixa escapar a oportunidade de se regenerar através do perdão ao agressor, com quem terá inevitavelmente de se reconciliar um dia. Então, se essa proposta de que nós vamos ter que nos reconciliar com as criaturas antagônicas a nós, um dia, precisamos começar hoje a ter atenção a esse preceito dos ensinamentos de Jesus. Comecemos hoje aquilo para nos adiantar no tempo, não nos atrasar na caminhada, não ter que sentar numa pedra que às vezes nem está debaixo de uma árvore de sombra. É preciso que a gente tenha atenção a esses momentos. Então, a vingança é, portanto, algo que precisa ser extirpado. O vingador é alguém que carrega um pesado fardo de dores do qual só se libertará quando iniciar, quando estiver convencido, quando puder executar a prática do perdão. Antes disso, ou sem isso, é impossível. É necessário, portanto, que, para concluir, eu vou recorrer a este amigo muito especial. E falando sobre vingança, diz o seguinte: aguardemos. Em qualquer circunstância, espera com paciência. Se alguém te ofendeu, espera. Não tome de esforço a quem já carrega a infelicidade em si mesmo. Se alguém te prejudicou, espera. Não precisa vingar-te de quem já se encontra assinalado pela justiça. Se sofres, espera. A dor é sempre aviso santificante. Se o obstáculo te visita, espera. O embaraço de hoje, muitas vezes, é benefício amanhã.
A fonte, ajudando onde passa, espera pelo rio e atinge o oceano vasto. A árvore, prestando incessante auxílio, espera pela flor e ganha a bênção do fruto. Todavia, a enxada que espera imóvel adquire a ferrugem que a desgasta. O poço que espera, guardando águas paradas, converte a si próprio em vaso de podridão. Sejam, pois, quais forem as tuas dificuldades, espera, fazendo em favor dos outros o melhor que puderes, a fim de que a tua esperança se erga sublime em luminosa realização. Aí não precisa esperar. É Deus que nos espera. Muita paz.